podia começar, Fábio, falando sobre transplante mais uma vez. É claro que esse é o assunto que todo mundo está comentando, torcendo pelo sucesso do transplante, pela plena recuperação e adaptação do apresentador Fausto Silva, que recebeu um transplante de coração no fim de semana. E falando sobre esse assunto, alguns de forma muitíssimo bem intencionada, na semana passada, aqui no Entre Nós, no dia 24, semana passada, quinta-feira, a gente fez uma entrevista com a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, a Daniela Salomão, muito esclarecedora. Então, o fato do Faustão ter tornado público o estado de saúde dele, a luta dele pela vida e com a necessidade desse transplante, fez com que esse assunto viesse à tona com muitos interessados, inclusive já com reflexo no número de doações de órgãos, de pessoas se interessando sobre esse assunto e de doações de órgãos sendo feitas. Então, na quinta-feira, eu estou falando isso aqui agora porque foi uma entrevista muito boa, viu, Fábio? A Daniela Salomão, que coordena o Sistema Nacional de Transplantes, ela esclareceu várias dúvidas, alguns mitos, algumas dúvidas que as pessoas têm. Às vezes as pessoas dão como verdade o que não é. Então, quem de fato se interessa em ter a informação correta, eu deixo o convite. Para quem não estava acompanhando o Entre Nós da última quinta-feira, está no YouTube e ela esclareceu dúvidas dos ouvintes. A gente foi pegando o máximo de perguntas que chegavam aqui pelo WhatsApp da rádio, justamente para ter informação de qualidade, direto da fonte, de quem está atuando na linha de frente, que é a coordenação do Sistema Nacional de Transplantes. O que eu acho importante a gente dizer é o seguinte: sabe aquela expressão casa da mãe Joana? Cada um mete a mão, faz do jeito que quer, não tem ordem, aquela bagunça geral. Tem gente que às vezes fala do Sistema Nacional de Transplantes sem conhecer e achando que é uma bagunça geral. Esse sistema foi criado em 1997. Tem 26 anos que o Brasil organizou, criou uma lei federal, organizou todo o sistema de transplantes no nosso país, com normas que valem para todos os estados, que incluem tudo: notificação, transporte dos órgãos. Antigamente, você tinha um órgão num estado, o paciente estava em outro estado, se perdia a possibilidade de fazer o transplante, se perdia aquele órgão. Você não tinha uma comunicação rápida. Você não conseguia fazer com que os exames que têm que ser feitos para checar a compatibilidade fossem feitos dentro de um prazo adequado. Quando se criou o Sistema Nacional de Transplantes, em 1997, tudo isso foi padronizado, com normas, regras, procedimentos que valem para o Brasil inteiro, para qualquer paciente que tenha registro de morte cerebral e a família decida doar o órgão, e para qualquer paciente que vai receber a doação, todos estão inseridos nesse mesmo sistema. O Brasil tem que ter orgulho de ter esse sistema que é referência mundial. Assim como o SUS, a gente sabe o que foi o SUS no meio da pandemia. Para quem tem plano de saúde e para quem não tem plano de saúde, foi o SUS que fez com que a gente tivesse alguma força para vencer a pandemia no momento em que as questões políticas estavam absolutamente fora de controle, que a discussão política era insana. O SUS foi o caminho, foi o meio que a gente tinha para combater uma pandemia. O Sistema Nacional de Transplantes merece o respeito de cada cidadão e cidadã do Brasil. A gente torce para não precisar. Quando um paciente vai para uma lista de espera dos transplantes, especialmente a espera de um coração, significa que é a reta final, que não tem salvação para aquela pessoa. Que se o transplante não for feito, se a doação não for feita, muito provavelmente o paciente vai morrer. Então, a gente torce para não precisar, mas a gente, como cidadã desse país, precisa se orgulhar de um sistema que é sério, que existe há 26 anos como sistema nacional, seguindo regras, procedimentos para todo o país, e que faz ser possível que uma pessoa que tem uma morte cerebral num estado, no Amapá, em Alagoas, na Bahia, no Sul, esse órgão pode chegar até quem precisa e esse transplante ser feito. É muito bem feito, é modelo para muitos países e a gente tem que se orgulhar e aproveitar que uma situação como a do
Faustão, embora seja de uma dificuldade dele, o fato dele ter falado fez com que a gente falasse desse assunto, para tirar dúvidas, para trazer informações necessárias e não para ficar num achismo e numa troca de acusações que só esse momento de redes sociais enlouquecidas permite, né? As pessoas preferem um bafafá sem qualquer lastro em informação de qualidade, em realidade, a de fato procurar se informar corretamente. E eu falo tudo isso, Fábio, porque eu me lembro com muita clareza das primeiras reportagens que eu fiz em 1997 sobre o Sistema Nacional de Transplantes. É o ano que a minha filha nasceu. Então, quando você tem uma referência tão marcante, quantas e quantas matérias para explicar como é que ia funcionar, a regra, a fila, o transplante dos órgãos. Então, se a gente tem 3 décadas quase de um sistema consolidado, sério e auditável, a gente tem que fazer desse momento em que o caso do Fausto Silva suscita dúvidas para esclarecer essas dúvidas com informações verdadeiras, apuradas corretamente. É por isso que eu deixo o convite aqui. Quem não acompanhou a entrevista da Daniela Salomão na última quinta-feira aqui no Entre Nós, tá lá no YouTube da Rádio Band News FM.